Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Muito obrigado por sua audiência. Hoje continuaremos sobre o Antigo Testamento, livro de Juízes. Vamos ao conteúdo. Continuação do estudo complementar 3, parte 3. Hoje, se cometemos pecado, isto não nos retira o valor da salvação que foi conquistada por Cristo na cruz a nosso favor, nem nos tira a vida eterna. Por quê? Porque esta obra foi feita fora de nós, objetiva, a nosso favor. É claro que isto nos retira o gozo da comunhão, da intimidade com nosso Senhor. Mas de maneira nenhuma anula nem o valor do dom de Deus, nem o valor da obra da cruz e nem a vida eterna. Portanto, devemos tomar muito cuidado com estes ensinos. No tocante à batalha espiritual e, mais especificamente no tocante à maldição hereditária, devemos entender que são ensinos heréticos, que ofuscam a glória da obra da cruz e de forma perversa retiram nossa responsabilidade quanto aos nossos atos. Por quê? Porque, falando como um louco, se eu fico irado é porque o demônio do ódio se apossou de mim, se cometo adultério é porque o espírito de adultério está me manipulando e outras heresias absurdas como estas. Quer existissem o diabo e seus anjos, quer não existissem, o fato é que em nós existe a carne e em função disto existiria a batalha espiritual. A existência das hostes espirituais da maldade apenas acentua este combate espiritual, mas não são a fonte originadora dele. As hostes espirituais do mal apenas acentuam a seriedade da batalha, mas não a geram, porque a batalha espiritual está dentro de nós. Nós temos uma mente que, naturalmente falando, é inimiga de Deus. Nós temos emoções que não condizem com as emoções de Deus. Nós amamos tanto o que Ele não ama. E nós consideramos de tão pouco valor aquilo que Ele considera de tanto valor. E nós temos uma vontade, naturalmente falando, rebelada, nós somos resistentes aos princípios de Deus, à palavra de Deus, ao falar de Deus. Nós nascemos assim, quer existisse o diabo, quer não existisse o diabo. Mas a existência de um ser pessoal em inimizade contra Deus a quem a Bíblia chama de o vosso adversário, que anda em derredor rugindo procurando alguém para devorar, isto então acentua o nosso combate espiritual. E isto é de tal forma grave e sério que o apóstolo Paulo chega a dizer em Efésios assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. E ele está escrevendo a crentes, mostrando que crentes podem dar lugar ao diabo. Ele não está dizendo que crentes podem ficar endemoninhados, porque isto é impossível. Sabe quando damos lugar ao diabo? Quando não estivermos andando em arrependimento, em confissão de pecados, andando na luz, praticando a verdade e expressando um amor genuíno para com Deus e nossos irmãos, mas ao contrário, se estivermos em desobediência voluntária, contrariamente aos princípios e à palavra de Deus, e de tal forma isto pode suceder que a nossa carne, a nossa mente, as nossas emoções e a nossa vontade podem estar totalmente energizadas pelo próprio diabo. Isto fará com que a nossa luta espiritual se acentue e muito. Isto fará com que o estrago da nossa carne seja muito maior. Na verdade, devemos tomar muito cuidado para não abrirmos portas para que tudo aquilo que existe em nós que é contra Deus seja insuflado pelas hostes espirituais do mal. Satanás é astuto. Toda vez que Satanás vê que não consegue retirar alguma gloriosa verdade de Deus que foi concedida à sua igreja, sabe o que ele faz? Ele procura distorcer o entendimento desta verdade porque ele sabe que se assim ele o fizer, ele retirará a grandeza do valor dela. E, neste sentido, a questão da batalha espiritual é algo que está ligado a este fato. Mas, não devemos também ir ao outro extremo, tão somente enfatizando o aspecto da carne de nossa responsabilidade, ou mesmo enfatizar a gloriosa obra da cruz e assim deixar de considerar a existência de um inimigo real a quem a Bíblia chama de o vosso adversário. É importante considerar que, de alguma forma, estas hostes espirituais do mal nos acompanham e que são capazes através da nossa carne, de operarem, tornando ferrenha esta batalha espiritual. Veja o substrato de ação do inimigo. O exemplo mais claro do Novo Testamento quanto a isto é o de Pedro quando chamando o Senhor à parte disse, com respeito à fala de Jesus de que iria à cruz: Senhor, tenha piedade de ti. Isto de modo algum te acontecerá.
Foi quando o próprio Senhor fez a leitura de quem estava insuflando aquela mente carnal e, por causa deste discernimento, retrucou: Arreda-te de mim, Satanás! Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas, ou pensas, das coisas de Deus, e sim das dos homens. Veja que incrível! O mesmo homem que foi o porta-voz de uma tão grande confissão resultante de uma grandiosa revelação, foi aquele que teve sua mente impregnada pelo próprio Satanás quando repreendeu o Senhor naquele episódio. O interessante neste texto é que o Senhor disse que aquela mente se alinhava não com a mente de Satanás, mas com as dos homens. Agora veja, se o diabo fez isto com Pedro, porventura não poderia fazer o mesmo com tantos líderes no meio do povo de Deus para disseminar mentiras, ou melhor, verdades distorcidas, nesta e em tantas outras questões. Logo temos de ter muito cuidado com todos os ensinos bíblicos, e mais especificamente, nesta área da batalha espiritual. O fato de nossa carne ser aproveitada e energizada por estas hostes espirituais do mal é um fato. Agora, quanto ao nosso caminhar individual ou coletivo, devemos ter em mente nossa infinita necessidade de íntima comunhão com o Senhor para, sensibilizados pelo Espírito Santo de Deus em nós, percebermos as vezes em que estamos andando contrariamente aos ensinos e princípios da Palavra de Deus, porque podemos estar certos que estas são brechas que o inimigo de Deus utilizará para estabelecer heresia, confusão, e toda sorte de maldades com vistas aos seus intentos malignos. E tudo isto usando a nossa carne como substrato. Por isto devemos estar continuamente julgando nossos caminhos, porque o final destas coisas poderá levar a atitudes drásticas à parte da vontade de Deus. Examine-se o homem a si mesmo. Veja nossa necessidade de considerarmos nossos caminhos, de estarmos em contínuo processo de arrependimento diante de Deus. Esta não é de forma alguma uma pequena questão. Devemos ser muito cautelosos. Precisamos aprender a amar a Deus e a seus princípios. Amar a Deus e a vontade de Deus. Amar a Deus e os caminhos de Deus. Porque qualquer foco de rebelião ou de resistência em nossas vidas é energizado e utilizado pelas hostes espirituais da maldade. Assim como foi com Pedro, assim pode suceder conosco, devemos tomar muito cuidado. Nós podemos ser, mesmo como cristãos, expressão da mente de Satanás em muitas questões. Existe um versículo bíblico contido no Novo Testamento que é uma chave para esta questão de batalha espiritual. Ele está em Tiago capítulo 4 versículo 7. Talvez este versículo contenha o princípio relacionado à questão da batalha espiritual. Ele rasga para nós toda a questão da batalha espiritual em uma única palavra. Podemos, para ficar mais claro, contrastar este versículo com o que lemos em Juízes. A primeira palavra é sujeitai-vos e a segunda é resistir. A ordem é esta e nunca pode ser invertida. Sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo. O que este versículo fala em primeiro lugar é que nós, em nós mesmos, não temos nenhum poder na questão da batalha espiritual. Neste assunto de batalha espiritual nós somos seres, naturalmente falando, aniquilados. Nós não temos absolutamente nenhum poder. Só existe um que tem poder e é aquele que venceu o diabo pessoalmente. E é por isto que o ensino bíblico do Novo Testamento deixa claro que a conversão não é somente uma mudança de vida, mas a conversão é antes de mais nada uma mudança de posição. Nós estávamos em Adão e nós hoje estamos em Cristo, unidos com Cristo. Daí o fato de nossa vitória. Porque estamos nele. E este versículo deixa-nos claro nossa extrema necessidade de estarmos nos julgando à luz do Espírito, mediante a sua palavra, sujeitando-nos aos seus princípios e sua vontade. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação do estudo complementar 3, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.